Bem-vindo a todos à sexta aula do curso de Introdução à Programação Dinâmica. Hoje vamos estudar o problema Changemaking, ou problema do troco. O problema do troco se trata de encontrar, dentro de um conjunto de moedas C, a quantidade mínima de moedas para formar uma determinada quantidade S dada. Ou seja, tendo moedas, aqui eu teria, por exemplo, moedas de 1 centavo, 50 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, e teria que formar a quantidade de 147 centavos, ou R$ 1,47. Então, é um problema que é uma variação do coin change, é um outro problema mais genérico, e é um caso especial do problema da mochila, quando a mochila usa apenas números inteiros. Então, assim, como o LIS anterior, que é uma subrotina, este problema do troco também, ele funciona como subrotina de outros, ou um caso especial de outros. Isso nos ajuda a estudar o processo da utilização da programação dinâmica e como seus fatores estão relacionados. Tá? Como toda solução, antes de otimizarmos, precisamos entender qual seria a solução trivial. E podemos ver que a solução trivial é muito parecida com o LIS também. A gente pode gerar todas as possíveis somas, né? Então, por exemplo, eu posso somar de 1, 2, 3, 4. Uma hora eu faço 147. E é interessante notar também que a moeda de 1 centavo é o que me permite garantir que todos os valores S dados vão ser possíveis de serem feitos, porque eu sempre posso acrescentar de 1 em 1, pelo menos. Então, na minha tentativa de gerar todas as possíveis somas, eu posso gerar, por exemplo, 147 moedas de 1 centavo. Eu posso gerar 97 moedas de 1 centavo e uma moeda de 50 centavos. Enfim, eu vou gerar todas as sequências possíveis e avaliar qual delas usa a menor quantidade de moedas. Isso vai ser aproximadamente S vezes 2 elevado a N. Também é uma complexidade exponencial. Concorda que pelo menos eu vou fazer 147 vezes este processo? Se eu for verificar todas as somas, a maior soma que eu posso gerar é 147 moedas de 1 centavo. E aí eu vou precisar de um pouco menos moedas de 5 centavos, vou precisar de 2 moedas de 50 centavos, mais alguma coisa aqui. Então assim, pelo menos vai ser S vezes, né? Provavelmente vai ser um pouco maior, mas nos dá uma boa medida. E continua sendo exponencial de base 2, porque eu tenho duas escolhas. Ou eu posso usar o 1 centavo, ou eu posso não usar o 1 centavo. E aí eu vou usar 1 centavo, não vou usar 5, vou usar 10. Por análise combinatória, a gente consegue ver também que isso pode gerar 2 a n possibilidades. Então, como no problema anterior, a gente tem um problema de característica exponencial. A gente vai reduzir ela para uma complexidade linear. Vamos ver como essa solução trivial se parece. Aqui temos um código em Python, mais uma vez, e temos algumas condições iniciais. A primeira é, se o valor que eu quero alcançar é 0, eu preciso de 0 moedas. Se o valor que eu quero alcançar é menor do que 0, eu retorno o valor infinito. Esse valor infinito significa não é possível formar esse valor. Por quê? Não tem como eu ter um saldo negativo tendo mais dinheiro. Atribuímos inicialmente o número mínimo de moedas como infinito. Vamos assumir que vai tomar infinitas moedas. Em seguida, para cada moeda, eu vou experimentar adicionar ela na minha soma e vou fazer essa contagem. A partir daí, eu sempre vou mantendo o menor número de moedas que eu utilizei para formar o valor inicial na própria variável e retorno ela. A complexidade daqui é exponencial porque, apesar de eu não ter duas chamadas de função, veja que ela está sendo executada dentro de um laço de repetição. Então, para essa quantidade de moedas, ora, ele vai usar o 1, então aqui vai passar 1, 2, 3, 4 até 147. Veja que quando for retornando 146, ele pode usar a moeda 5.
que vai dar menos 4. Opa, menos 4 não pode. Então aqui retorna infinito. Do outro lado tem um valor mínimo já encontrado. Então ele vai passar por todas as combinações válidas e inválidas, porque ele vai chamar aqui como, por exemplo, 151, mas 151 é maior do que 147, então não faz sentido. Mesmo assim vai executar algumas vezes, e isso vai considerar também o comportamento de eu uso aquela moeda ou não uso aquela moeda, que dá uma exponencial de base 2. Partindo novamente para a programação dinâmica, vamos para os nossos 3 elementos. A essa altura já estamos carecas de saber. Quando pensamos em programação dinâmica, pensamos nessas 3 coisas: caso base, definição de tabela, fórmula de recorrência. Então vamos lá para o que interessa. Caso base. Inicialmente, nosso caso base é que o único valor possível utilizando 0 moedas é R$0. Concorda? Aquele subproblema irredutível e simples de resolver. Se ele me perguntar, com 0 moedas, qual o menor número de moedas possível para formar R$0? 0. Parece bobo e até trivial, mas fazer esta definição é extremamente importante, tá? E aí todos os outros valores, além do 0, são impossíveis. Ou seja, dp de 0 é 0 e para todo o resto seria infinito. Vamos definir nossa tabela. Seguindo nossa linha de raciocínio, do caso base anterior, nossa tabela consiste da matriz dp, unidimensional ainda, onde dp de i significa o mínimo de moedas utilizadas para somar o valor i reais. Então vamos ter uma matriz int dp, onde inicialmente todo o dp de i é infinito, ou seja, eu não posso fazer dp de i porque eu inicio com 0 moedas. Contudo, tem um valor que é possível, que é o nosso caso base, dp de 0, que vai ser 0. Com 0 moedas, eu consigo fazer R$0. Vamos para a recorrência. Vamos definir nossa recorrência. Então, utilizando nossa tabela anterior sobre quantidade de moedas mínimas necessárias para fazer i reais, toda vez que subtraímos nossas moedas do nosso valor naquela posição, vamos verificar se o valor menos a moeda é maior ou igual a 0. E caso isso seja verdade, nós vamos ter a seguinte recorrência: dp de si, que é a soma total até aquele ponto i, é o mínimo entre o dp de si e o dp de si menos ci mais 1, para todo o ci. Ou seja, vamos lá. Vamos dizer que eu estou querendo fazer 147. Eu estou no número 10. E si é 10. Então, eu sei que inicialmente o 10 vai ter lá infinito. E aí eu vou pegar a primeira moeda, que é 1 centavo. S de i, que é 10 menos 1, é 9. Então, dp de 9. Eu sei que eu consigo formar 9 com uma moeda de 5 e 4 moedas de 1. Isso dá 5 moedas. 5 moedas mais 1 são 6 moedas. Ou seja, eu consigo formar 10 com 6 moedas. E é menor do que infinito. Em seguida, por exemplo, posso testar 10 menos 5, que dá 5. Qual o mínimo de moedas que eu posso utilizar para formar 5? Uma, que é a própria moeda de 5. Ou seja, 1 mais 1 é 2. 2 é menor do que 6. Então, consigo formar 10 com 2 moedas. E assim a recorrência vai até SI seja igual ao nosso S inicial lá, 147. E a resposta vai estar em dp de 147. Eu vou ter o mínimo de moedas. Então, perceba, eu preciso que o 0 seja 0, porque quando eu vou para o 1, eu vou fazer dp de 1 é infinito, mas dp de 1 menos 1 é 0, e dp de 0 é 0, mais 1 é 1. 1 é menor do que infinito, então, para formar 1 centavo, eu só preciso de uma moeda. E aí nossa recorrência funciona
de maneira geral, sem precisar gerar condicionais específicas, em nada do tipo. Toda otimização ou todo problema que pode ser otimizado utilizando programação dinâmica, ele tem essa característica. Eu consigo definir a tabela e achar um caso base em que, quando eu aplico uma recorrência, eu consigo encontrar a solução. Percebam que é muito similar a todos os problemas unidimensionais que nós vimos anteriormente. Nós vamos ver na próxima aula nosso primeiro problema bidimensional, em que não vai diferir muito do processo, mas já começa a ter outras caras, as recorrências. Contudo, os problemas de uma dimensão só, eles têm recorrências muito parecidas. Depois comparem as recorrências deste problema com o LIS, com o Cadence. Se você estabelecer, você vai ver que é muito similar. Então, quando vocês verem um problema, identificar qual é a ordem dele, vai ser um problema que é preciso resolver em uma variável, então vai ter dimensão 1. Vai ser preciso resolver em duas variáveis, então vai ter dimensão 2. Vai ser preciso resolver em 3 variáveis, assim sucessivamente. Cada problema desse, ele compartilha certas características com todos os outros. Por isso que com a prática se torna muito mais fácil resolver estes problemas. Vamos ver agora como seria a solução utilizando programação dinâmica. Aqui podemos ver, eu utilizei a mesma nomenclatura das nossas definições. Então C é o conjunto das moedas, S é o valor que eu quero alcançar. E aí tem o primeiro lance aqui, que é muito importante notar. Minha matriz, que representa a tabela, ela não vai ter S elementos. Ela vai ter S elementos mais 1, que é o 0. Então, para o nosso caso lá do 147, se nossa matriz tivesse 147 elementos, o último elemento seria 146. Então, eu preciso que tenha 148 elementos para que o último índice seja 147. E esse elemento extra é nossa definição de que com 0 eu só consigo fazer R$0. Que com 0 moedas eu só consigo fazer R$0. E a partir daí eu vou ver de maneira crescente com cada real, 1, 2, 3, 10, 20, 50, com qual o mínimo de moedas que eu posso utilizar. E a partir daí, para cada SI, partindo de 1 até o próprio S, eu vou testar cada CI, vendo se SI menos CI é maior ou igual a 0. E aí dp de SI vai ser o mínimo entre dp de SI, que se for infinito vai ser o lado direito, ou senão tem que ver quem é o menor entre eles. Ou então dp de SI menos CI mais 1, que é o caso que explicamos lá no slide anterior. Dessa forma, no final basta retornar apenas o dp de S. E a resposta vai estar aqui, o mínimo de moedas necessárias para fazer o valor de S reais. A complexidade da outra solução seria o total multiplicado por 2 elevado ao número de moedas. Aqui será o total multiplicado pelo número de moedas apenas. Então não tem um crescimento exponencial na quantidade de moedas. Desta forma, o algoritmo é linear no número de moedas e não exponencial. A soma, em ambos os casos, vai estar presente. Deixei 2 problemas aqui, como de costume, para que sejam resolvidos por vocês. O primeiro, está no Codeforces, pode ser resolvido de maneira gulosa, porque o conjunto já foi dado, que é 1, 5, 10, 20, 100. Então, por exemplo, para eu fazer 100, eu preciso de 5 de 20. Para eu fazer 20, eu preciso de 2 de 10. Para eu fazer 10, eu preciso de 2 de 5. Eu não consigo utilizar duas denominações menores para fazer uma maior do que ela. Quando eu tenho essa distância entre minhas denominações, a estratégia gulosa funciona. Isso é a sequência 1, 2, 5. Então aqui vocês conseguem resolver de forma gulosa, mas é importante também que vocês utilizem programação dinâmica para fazer o teste, né? Resolver por guloso, resolver por programação dinâmica. Após esse problema, tem um no LetCode
que aqui ele não dá as denominações inicialmente. As denominações são dadas como entradas do problema. Então pode acontecer até do valor não ser possível ser feito com as denominações dadas. E aí vocês precisam utilizar a programação dinâmica, porque as moedas podem ser até 12, o valor das moedas podem ser muito maiores e a quantidade dada também é razoável. Então vocês precisam utilizar o algoritmo, porque como não tem essa progressão 1, 2, 5 dessa distância, ou não, nem sempre é garantido, a estratégia gulosa não vai funcionar. Então vocês podem até pegar a solução do problema do Codeforces e colocar aqui e ver que falha. Isso é importante porque quando você faz esse estudo entre solução e problema, você vê o que de fato importa, o que muda, quais variações vão acontecer. E aí quando vocês pegam um problema que é uma variação de um problema já estudado, fica mais fácil entender e aplicar o conhecimento existente nessa situação nova. No mais, a aula de hoje foi isso. Não esqueçam de fazer os problemas. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.